E se um dia pro outro o mundo que você conhece virasse um pesadelo, uma cidade comum transformada em puro caos? Temos um casal de noite procurando pelo celular, que a namorada supostamente perdeu por ali. Ela diz que perdeu o celular porque o cachorrinho dela saiu correndo do nada, e o namorado dela resolve ligar para o número dela, para ver se encontra o celular, até que o celular dela começa a tocar, de dentro de um bueiro. Nessa hora o namorado dela resolve tirar a tampa do bueiro para pegar o celular, achando aquilo nojento, porém o celular está dentro de um bueiro, rodeado por umas bolinhas, que eles até pensam que é ovo de sapo. Eles ficam se perguntando por que essas coisas estão ali. A namorada dele com pressa só manda ele tirar o celular dali logo, e o namorado dela, achando nojento, vai pegar o celular, até que de repente ele se surpreende. Nesse momento a namorada dele está distraída brincando com o cachorrinho dela e nem presta atenção, até que de repente ele grita, "Ah não", e ela se vira para ele e começa a perguntar por que ele está demorando tanto, e o manda se apressar, mas logo ela se surpreende, pois ele começa a agir de uma maneira estranha, porque ela o chama e ele não responde, até que de repente ele se vira como se tivesse usado alguma substância duvidosa, com os olhos arregalados. Ele diz, "Amor, o que está acontecendo comigo?", e ela já começa a ficar assustada. Ele fala que parece que os ovos estão comendo a mão dele. Esses ovos não só se grudam na mão dele, mas estão crescendo também. O cara já desesperado diz para ela ajudar ele, e ele vai em direção a ela, porém ela resolve sair correndo o mais rápido que ela consegue. Assim que ela corre por um tempo ela tropeça, e cai, só que para azar dela ela tropeça em um lugar que está cheio daquelas bolinhas, como se fosse uma plantação. Nesse momento corta por uma cena de um ônibus indo para Seul, com alguns alunos que chegaram lá em cerca de 30 minutos. Esses jovens estão em uma excursão escolar para Seul, e também é a primeira vez do nosso prota chamado Lee Yeong-woo indo para Seul. Só que o nosso prota gadão diz que mesmo viajando por 2 horas ele não se sentiu mal, porque uma garota chamada So Yeon é um lugar que ele pode ficar babando toda essa beleza dela. Uma garota está conversando com a So Yeon sobre fazer compras com ela quando o ônibus chegar, e o Lee babando pensando que ele não conseguiu falar com ela na escola, mas talvez uma excursão escolar ele consiga. Então um cara chamado Kim Jong-byun corta a brisa do Lee, perguntando o que ele está olhando, e ele se surpreende. O Kim pergunta por que ele está com o rosto vermelho e oferece um chiclete para ele, e ele diz que tá de boa, e de repente esse Kim começa a reclamar que hoje é o dia do novo lançamento da OK, e está bravo que a excursão é um dia tão importante. Do nada uma pirralha chamada Hong-mi diz para a sala 3 olhar para ela, porque ela está fazendo um vlog. Assim que ela começa a fazer o vlog, ela diz que a turma é da sala 3 do 3º ano, do colégio Chungyang, e estão indo para uma excursão, e o Lee só tá babando imaginando se vai ter alguma chance de se aproximar da Yeon. Chegando na cidade, a Hong-mi continua gravando o vlog dela, dizendo que chegaram em Seul, e agora eles vão entrar em um palácio, só que a professora manda ela não gravar na rua, porque é perigoso, e a Hong-mi já chama a professora de linda, e continua gravando, e até a professora fica toda bobada. Ela diz que vai postar no YouTube depois. A professora diz que vai fazer uma pausa agora, para a molecada descansar, e a garota continua gravando o vlog dela, e mais um tanto de abobada atrás. O Lee nessa hora está sentado em um canto, assistindo os garotos gravando a live, e diz que essa garota sempre grava vlogs, e fica se perguntando que se talvez se ele começar a fazer vlogs, a garota vai falar com ele. E o Kim já chega cortando a brisa dele de novo, perguntando se ele também quer fazer aquela coisa infantil de ficar gravando live, e o Lee diz que não, e pergunta se o Kim também não quer fazer um vlog, e o Kim diz que não quer pisar no reino dos extrovertidos, porque introvertidos como ele seriam simplesmente destruídos. E nesse momento a garota das lives vai até a Yeon, porque ela tá simplesmente apresentando a turma inteira para as câmeras, e a Yeon se apresenta e diz que é a primeira vez dela em Seul, mas desde pequena ela queria visitar a cidade. O Lee fica encarando ela com a maior cara de stalk, porém dessa vez ela percebe e o olha de volta, e ele fica todo envergonhado e olha para o lado, e chega um monte de aluno carente de atenção e rouba a cena. Após isso chegam os garotos metidos a playboy, e um deles tem o nome de Kang, que é o capitão da classe, e se apresenta para a câmera e interage com a galera dali, e o Lee fica com ciúmes, pois ele queria ser capaz de se misturar daquele jeito. Aí então a garota pergunta quem não se apresentou ainda, e vai em direção ao Lee e o Kim. Quando o Kim vai se apresentar, ela meio que caga para ele, e vai até o Lee, e o Lee se apresenta, fala o colégio, sala, mas com os olhos na Yeon, e a Yeon se levanta e vai embora. Os alunos estão ali curtindo a excursão, tirando fotos, brincando e por aí vai. Só que aí de repente um bando de pombos pousa e assusta uma aluna ali. Esse mesmo grupo de pombos pousa perto de um bueiro. O pombo vê um monte de penas no bueiro, e usando toda a inteligência de pombo dele, chega perto para ver. E nesse momento aquelas mesmas bolinhas pegam ele, e o Lee vê aquilo, até que o Ken chega perto dele e diz que precisa de um favor, que não é muito importante, e vai contar para ele quando chegar em casa. O Lee fica pensativo com o que ele acabou de ver do pombo, imaginando que tinha visto errado. A gente vê que o pombo foi jogar no Vasco, por causa das bolinhas. A garota dos vlogs continua gravando, e eles acabaram de chegar no hotel, e a professora manda eles esperar na entrada por um momento, e manda o Ken, que é o representante da classe, vigiar eles, enquanto ela vai buscar as chaves dos quartos. E a garota dos vlogs continua gravando. Isso vai acabar virando hack. Ela grava uma garota que está lendo livros em uma excursão, de acordo com as palavras dela. Uma garota chamada Lee Seuri. Ela é a melhor aluna da sala e da escola. E a garotinha dos vlogs continua prestando atenção no Lee. Ela vê ele sentado no celular e vai até ele. Ele tá todo distraído na foto que eles tiraram da turma, e a maioria dos alunos diz que vai usar como foto de perfil. Ele vê que a Yeon também trocou a foto de perfil dela, e ele abre para dar uma bicada, até que ele vê que não estava sozinho. A Hong-mi estava quase dentro do celular dele. Ela, curiosa, pergunta quem ele estava olhando a foto, porque tem um reflexo, e ela começa a perguntar loucamente de quem era a foto. Ele diz que era da galera do grupo. Ela não acredita muito nisso, e tenta pegar o celular do Lee, porém ele não deixa. E uma garota chama a Hong para gravar um grupo que está treinando para
um show de talentos. E ela vai, porém antes de sair ela manda um te vejo mais tarde para o Lee, e ele fica todo preocupado de ser pego, já que a Hong Mi conhece geral, e provavelmente vai espalhar para todo mundo. E nesse momento o Kang bate no ombro do Lee, e diz que ficou procurando ele por um tempão. Ele fala que é sobre o que ele tinha falado mais cedo, e os dois entram no banheiro. O Kang então abre a mochila e ele tá cheio de sojo, que é uma bebida alcoólica. No banheiro já tá cheio de homem, e o Kang diz que eles vão fazer uma festinha hoje à noite. O Kang diz que o favor que ele precisa é que o Lee carregue a mochila com as bebidas, e que mesmo se ele for pego ele vai ser um herói durante a excursão. Mano, é óbvio que isso vai dar ruim. E o Lee na hora diz que vai embora dali, só que o Kang manda ele esperar e pergunta se tem alguma garota que o Lee gostaria de conhecer. Ele diz que esqueceu de mencionar que a sala inteira vai estar na festa, e as garotas também vão estar. Na mesma hora o Lee já pensa na Yeon, e o Kang com aquele olhar de vai, diz que se ele perder essa oportunidade ele vai se arrepender. O Lee pensa que não importa o que o Kang tente, ele não vai se envolver, mas no final ele cede, pensando que nada de mal vai acontecer. Então ele está na sala e a professora vai dar o número do quarto e a chave para os alunos, e também tem um professor assistente que vai guiar eles. E o Lee nem tá agindo de forma suspeita abraçando a mochila. Olha só, nesse momento a Hong Mi olha para ele rindo dele, e o Kim chega perguntando por que o Lee tá agindo de forma tão suspeita. E o Kim, achando que tá contando a maior vontade, tira um baralho debaixo da blusa, como se tivesse feito o maior vigarice do mundo. E o Lee também não perde a chance e mostra o que ele tem na mochila, e o Kim não grita na hora que ele mostra, o que chama a atenção do professor assistente. O moleque não sabe nem disfarçar, e o professor, percebendo, vem até eles e manda mostrar o que ele tem na mochila. E nessa hora o Lee foi de F. Já na sala com a professora, ela está dando uma bronca nele, e ela pergunta se aquilo é todas as bebidas que ele trouxe, e ele responde que sim. A professora então libera ele, e diz que quando chegarem na escola vai chamar os pais dele. Nessa hora o Lee sai deprimido da sala, pensando que a mãe dele vai arrancar o couro dele. Aí ele entra em uma sala que está o Kang e mais um garoto. Eles perguntam se o Lee está bem, e dizem que eles estavam preocupados, e chama ele de herói. O Lee então vê mais bebidas no mochila do Kang, e pergunta se eles vão para a festa agora. E o Kang diz, ah é mesmo, o Lee também vai, deixa eu falar pra galera primeiro, sobre você. E diz que eles também não sabem aonde vão fazer a festa ainda, e que quando eles acharem um bom lugar, eles vão ligar, e manda ele descansar. O Lee fica ali todo alegre achando que vai ser chamado. Pouco depois já anoiteceu, e ele ainda está no quarto com o Kim, segurando o celular esperando a ligação. Extremamente bravo porque o Kang enganou ele e não ligou. Só que ele está mais chateado porque provavelmente a Yeon ia estar lá também. Já no outro dia a Hong Mi continua fazendo seus vlogs. Eles agora vão andar de teleférico. O Kim pergunta para o Lee se ele está nervoso, pois é a primeira vez do Lee em um teleférico. Só que o Lee nem está dando muita atenção, porque ele está mais preocupado se a Yeon foi para a festa no dia anterior, e que de alguma forma parece que ao invés dele conseguir se aproximar dela, ele está se afastando. E diz também que o Kang deu uma desculpa para ele, e simplesmente ficou ignorando ele depois. O Lee está bravo porque o Kang só queria se aproveitar dele desde o começo. Enquanto ele está imerso nos pensamentos, o Kim grita em voz alta que o Lee nunca andou de teleférico, porque ele é um caipira do interior e está morrendo de medo. Nesse momento a Yeon escuta e se vira, e pergunta se é a primeira vez do Lee em um teleférico, porque é a primeira vez dela também, e diz que é emocionante. E o Lee, tão surpreso, fica sem palavras. Uma garota que está com Yeon diz, o que foi aquilo ontem? Você foi pego por ter trago bebida, né? A Yeon diz que também ficou muito surpresa, e que o Lee é incrível, e pergunta se ele não ficou com medo. E tipo, o cara nem consegue falar, o Lee tá sem palavras. Ele fica pensando, nossa, é a primeira vez que ela se interessou por mim. Agora o professor diz que eles vão entrar no teleférico, e os alunos vão. O Lee já no teleférico continua ali, babando a Yeon, até que de repente o celular de todos os alunos emite um alerta, de que um vírus não identificado foi encontrado em todas as partes de Seul. E na mesma hora um pombo cheio daquelas bolinhas bate no vidro do teleférico, e vai de Vasco. E um monte daquelas bolinhas está agarrado ali. Os alunos começam a olhar aquilo. Um garoto que está perto diz que aquilo é nojento. E Hong Me pergunta que coisa é aquela e diz que vai filmar. Eles olhando para o pombo no vidro perguntam se aquilo não são ovos de sapo. Nesse momento, pela greta do vidro que se quebrou, um daqueles ovos cai dentro do teleférico. E todos que estavam ali olhando se surpreendem. Os alunos começam a correr e empurrar uns aos outros para o fundo do teleférico. E enquanto eles estão se espremendo no fundo do vagão, o Lee pisa no pé de uma garota. Não é nada mais nada menos que a Yeon. E ele se desculpa por ter pisado no pé dela. Ela diz que ela está bem, só pede para ele arredar um pouco, pois ela está apertada ali no fundo. Nesse momento a professora diz que vai ser esmagada. Eles continuaram empurrando todos para o fundo. E nessa hora tem um cara chamado Kang Mi, que está olhando para o que ele chama de ovo de sapo no chão. Diz que se você olhar bem perto, vai perceber que aquele está se movendo, e pergunta que coisa é aquela. E o Kang diz que não sabe o que é aquilo, e diz que parece que eles chegarão ao fim do destino do teleférico. Os responsáveis pelo teleférico, assim que eles chegam, olham para aqueles ovos grudados no vidro, e se perguntam o que é aquilo. Diz que aquilo é nojento. Eles então abrem a porta do teleférico e diz que sentem muito pela inconveniência, e pedem para que eles saiam com cuidado, e pedem para seguir essa escada para baixo. E uma garota sai e vê aquele e sai correndo. Então os alunos começam a desembarcar, e todas que saem dizem que aquilo é nojento, e está se mexendo. Os alunos continuam esvaziando o vagão. Hong Mi está gravando dizendo que chegarão no topo da torre. Alguma coisa esquisita aconteceu ali. O Lee está pensativo
Lee se perguntando o que ele faz, já que é uma boa oportunidade de conversar com Yeon, e até agora ele estava agindo igual um idiota. E agora Yeon está do lado dele, e se ele sair daquele jeito, ele nunca vai ter outra chance de falar com ela, por mais que ele está tendo. E ele se vira pra Yeon e pede desculpas novamente por ter pisado no pé dela. Ela diz que tá tudo bem, porque ele já se desculpou, e o Lee fica nervoso e sem graça. O Lee todo nervoso diz, aliás, como é que isso foi acontecer? Fomos trombando no teleférico? É assim que um passeio no teleférico deveria ser? Após ele falar isso, ele fica todo nervoso, gaguejando. E a Yeon, sem entender nada, pergunta se ele quer falar algo para ela, e o olha fixamente. Quando o Lee vai perguntar se ela está livre para ir ao observatório com ele, uma garota grita muito alto, e ele se surpreende. Mostra uma garota que pergunta que merda é aquela, e as garotas que estão ao lado dela perguntam se ela está bem. A garota diz que aquilo é tão nojento. Vixe, tem daquelas bolinhas na perna dela. Essa foi Jeff já. E ela diz que do nada aquelas bolinhas no vidro meio que estouraram, e voou bolinha para todo lado. Disse para eles tomarem cuidado também. E um garoto vem zoar a garota que ela caiu porque estava distraída, e ela fica brava. Os garotos então perguntam o que é aquilo na perna dela, e ela olha aterrorizada e dá um gritão, e pergunta o que é aquilo. Cara, olha essas bolinhas na perna dela, cresceram rapidão. E a garota então bate com a bolsa na perna dela, e acaba contaminando a garota que estava ao lado dela. E essa mesma garota está desesperada, batendo com a bolsa na perna dela para ver se aquelas bolinhas somem. E a garota que foi contaminada sai correndo com a mão no rosto. E nesse momento ela cai da escada. E os outros alunos que estão ali perguntam se ela está bem, se ela se machucou, e perguntam o que aconteceu lá em cima para ela sair correndo daquele jeito. Porém, assim que a garota olha para elas, ela se assusta, pergunta o que é aquilo no rosto dela. E lá em cima o monitor do teleférico pergunta para a garota o que está acontecendo com ela, pergunta se ela está bem. E a garota desesperada se vira e implora ajuda para o monitor, e agarra o braço dele, e na mesma hora começa a contaminar ele. As bolinhas começam a segurar no braço do monitor. O monitor na mesma hora sai correndo desesperado, e o outro monitor, que não é bobo nada, só diz: "Tô fora!" Os garotos que estavam lá fora já voltam para o teleférico, desesperados, e mandam fechar a porta. E o Kim pergunta o que estava acontecendo lá fora, já que eles não viram a confusão. E a Hongmi também pergunta o que eles estão fazendo e o que estava acontecendo. Diz que o grito era da colega de turma dela. E nesse momento a garota cai na frente do teleférico deles, dominado pelas bolinhas. E a Hongmi já pensa em sair para ajudar, porém o garoto a impede. E ela pergunta o que há de errado com ele. Ele diz que ela é idiota, pois não está vendo que o chão está cheio daquelas coisas nojentas. E diz que aquelas coisas estão crescendo da colega de turma deles que foi pega. E diz que aquilo é tipo um monstro. E o Lee nesse momento está com uma olhada surpresa no rosto. Nesse momento uma mão começa a se arrastar pelo vidro. E todos os alunos que estão ali dentro olham aquele aterrorizados. A garota que foi pega pelas bolinhas começa a pedir ajuda para eles, por favor, abrir a porta do teleférico. "Cê é louco, vou nada!" E diz que está doendo muito, para por favor ajudarem ela. E os alunos já começam a correr para o fundo do teleférico, esbarrando um no outro. E a garota então dá um último grito e começa a se contorcer. Na cidade está a professora conversando com um cara, e de repente ela se vira e vê todos os alunos dela correndo desesperados, perguntando que merda é aquela. E a professora então pergunta para eles onde eles estão indo. Ela então vê aquela garota que estava com as bolinhas no rosto caída, e corre até ela e pergunta o que aconteceu com ela, e pergunta se ela está ouvindo. A professora então fica assustada. A garota então diz para a professora por favor salvar ela, com o rosto já praticamente destruído. Ela diz que está doendo. O professor então diz o nome dela e parece que algo voou nela. Já lá no vagão todos estão agachados no chão, encolhidos de medo. Um dos garotos pergunta se eles deram uma olhada na garota que estava na porta, e o outro diz que não vai olhar e manda ele olhar. Então ele dá uma espiada e se assusta com aquilo e sai correndo. O Lee então dá uma olhada para o lado e vê a Yeon completamente paralisada e se tremendo toda. E de repente chega mais um alerta no telefone de todos, dizendo que um vírus misterioso foi encontrado em várias partes de Seul. Para todo cidadão tomarem cuidado. Na cidade já está um caos enorme, geral correndo para um lado e para o outro. E gente que foi pega se transformando em monstros. Os alunos no telefone já estão desesperados, dizendo que eles estão fodidos. Tudo por culpa daqueles ovos de sapo lá fora. E o garoto então se vira para trás e grita que merda é essa e diz que aquela garota está se movendo. O Lee olha surpreso. Aquela mesma garota está de pé, com bem menos daquelas bolinhas que antes. Os alunos já estão desesperados porque aquela garota já tinha ido jogar no Vasco, porém agora está se movendo. E um garoto então tenta perguntar se ela está bem e pergunta por que ele está de pé parado daquele jeito. Nesse momento eles mandam o Lee perguntar se ela está bem, já que ele é o que está mais próximo da porta. E quando o Lee vai reclamar para mandar outra pessoa, ele olha para o lado e vê Yeon completamente aterrorizado. Diz que está tudo bem, ele vai perguntar se ela está bem. Então se aproxima e chama o nome da garota, pergunta se ela está bem. Ela não responde. Um dos colegas do Lee manda ele perguntar mais alto para ela. E o Lee se cagando de medo se aproxima e pergunta se ela está bem. E quando ele vai perguntar, ele já toma um sustão, pois o celular de todos emite um alerta de emergência. E quando ele olha a mensagem, ele se vira para o lado de novo. E já fica com uma cara de assustado, pois agora ele consegue ver o rosto da garota que está cheio daquelas bolinhas. Nesse momento se ouve um grito, e a garota que estava em estado vegetativo se vira. E se ouve vários passos na escada. Tem 3 pessoas subindo. Eles estão conversando que aquelas pessoas na rua estavam sofrendo. E o outro manda ele calar a boca e vir logo, pois ele tem que ir para o teleférico. Quando ele olha para a frente, dá de cara com aquela garota. Pergunta que merda é aquela. A garota se vira e então o cara está olhando assustado para ela. Nesse momento o rosto dela começa a se deformar. E ela então ataca o cara que estava olhando para ela. No teleférico todos se assustam com aquilo. O cara tenta pôr a mão na frente para tentar amenizar o ataque. Começa a gritar desesperado que merda é aquela. E o garoto que está ao lado dele pergunta se ele está bem. E nesse momento ele manda ele vazar dali. Ele vai tentar segurar aquele monstro. E ele então agarra o braço daquela criatura para dar tempo do garoto fugir dali. No teleférico o garoto pergunta se eles não devem ajudar ele. E o Kim diz que ele está maluco, pois todos ali vão ficar em perigo. Se ele quer ajudar ele, vá sozinho. O Lee agachado ali na frente da porta, assustado com o ataque destruidor do monstro, vê que aquela porta não está trancada. Na mesma hora ele tranca o teleférico. E todos olham para ele surpresos. O Lee se vira e diz que é melhor trancar a porta, pois ela pode tentar abrir a porta. Naquele mesmo momento o garoto que estava na escada corre até a porta e o Lee se surpreende. O garoto começa a implorar para abrir a porta rapidamente, em completo desespero. E diz que aquela criatura está vindo. Aquele monstro agora
já se deformou ainda mais. Ele implorando começa a socar a porta para eles abrirem, até que ele dá um grito e todos olham para ele. Aquela criatura já alcançou ele e nesse momento já era. Todos ficam desesperados e viram seus rostos. O garoto, dando seus últimos suspiros, continua pedindo ajuda, e o Lee olha aterrorizado, porque nesse momento aquela criatura deformada está olhando para dentro do teleférico, quando de repente aquela garota se transformou, ouve um grito e olha para o lado, e tem 2 gringos ali. O monstro então já parte para cima deles, e eles saem correndo dali, e o Lee e seus colegas já ficam assustados. Após o monstro ir embora, eles se agacham no chão do teleférico, até que eles escutam um som de choro vindo do pombo. O Lee já olha aterrorizado, e o Kim já tampa os ouvidos perguntando que droga de som era aquele, e o Han já tampa a boca dele e manda ele ficar quieto, pois o que vai acontecer se aquele monstro acabar voltando. E eles olham para o lado e veem que o monstro sumiu completamente. A Hong e Mi nessa hora já está no chão chorando, dizendo que a culpa é deles pelo garoto não ter sido salvo, pois eles podiam ter salvado ele. O Han já se vira bravo e diz que merda ela tá falando, pois ela não viu o que o monstro fez com eles. Se o Lee não tivesse trancado a porta, todo mundo já ia jogar no Vasco ali mesmo. E um dos garotos então coloca a mão na saída de emergência do teleférico. O Han nessa hora diz para o garoto que estava tentando sair para a saída de emergência para ele não sair, pois é muito perigoso lá fora para todos saírem dali, e tudo que eles têm que fazer é esperar pelo resgate. E mesmo assim o garoto abre a saída de emergência, diz que vai sair daquele lugar, pois o que vai acontecer se aquele monstro acabar voltando, e diz que ela não está ali agora, então é uma boa hora para sair daquele lugar. E o Han diz para ele não ser idiota, pois eles não vão conseguir fugir dela. E o Lee novamente começa a encarar a Yeon, que está suando frio e tremendo de medo, e dessa vez ela já se vira com raiva para o Lee, e pergunta se ele tem algo para dizer para ela. O Lee sem graça diz que só estava se perguntando se ela estava bem. A garota de rosa diz para o Han parar de ficar falando o que eles têm que fazer ou não, porque ele não tem direito de falar nada. O Han já se vira e pergunta o que ela disse, e ela continua falando que ele vai ficar fugindo e se escondendo, pois ele não ajudou aquela garota que era colega de turma deles. Ao invés disso, ele saiu correndo e se escondeu, por isso a garota foi pega, e isso é culpa dele. O Han então fica furioso com a Hannah, que é a garota de blusa rosa que falou isso com ele. Ele fica furioso e pergunta o que é que ela tem, para ficar falando que é culpa dele. E ela diz que ela não está errada, pois ele também os impediu de ajudar a colega de turma deles. Ao fechar a porta, quando ele percebeu que isso só ia ajudar ele mesmo, e que ninguém no teleférico, nem ela mesma tinha impedido para ele ter feito aquilo, ou seja, a culpa era dele. Nessa hora o Han fica extremamente furioso e diz que ele fez o que era melhor para todo mundo. E gritando para ela, diz para ela parar de ficar culpando ele, pois eles estão passando por aquilo juntos, e a Hong me manda os dois pararem de discutir. E o Han diz que se ela é tão boazinha, ela deveria ir lá para fora agora, pois ela só sabe falar e não faz nada. A Hong me diz que já chega daquela discussão. Nessa hora o Han para e vê que a Hannah já está chorando, e se vira e diz que foi ela quem começou. Até que de repente ele se assusta com um rádio de comunicação que está ali no teleférico. Alguém começa a falar nele, perguntando se tem alguém ali no teleférico, pois ele está falando da sala de controle. E nesse momento o cara que estava na sala de controle faz o teleférico começar a descer de novo. E o Han diz que está feliz por estar vivo. A Hong Mi, no entanto, está tentando se comunicar com os outros alunos da classe pelo telefone. E ela diz que ninguém responde. E o Lee nesse momento está olhando para Yeon, que está se tremendo de medo, chorando pelo que aconteceu com a colega dela. E a Hong Mi vem confortar ela dizendo que vai ficar tudo bem. O Han pergunta se eles vão ter tempo para se preocupar com os outros mesmo, pois eles nem sabem como está a situação lá embaixo. E ele vai direto para a casa dele. De repente dá um estrondo nas rodinhas do teleférico e todos se assustam e olham para baixo. E nesse momento eles começam a se perguntar o que está acontecendo, porque o teleférico simplesmente parou do nada. Desesperado, eles já pegam o rádio e ligam para o cara que está na central e diz que o teleférico simplesmente parou. Até que de repente o teleférico começa a se mover novamente, e a essa distância eles já conseguem ver o prédio do teleférico. Eles já estão quase lá. Porém, quanto mais eles se aproximam, mais eles se assustam, pois eles conseguem ver tantos infectados ali quanto no segundo andar. O Lee então olha para baixo e vê um infectado. Porém, algo está errado, pois o teleférico está muito rápido, já que eles estão chegando. Todos então começam a esbarrar um no outro, e o teleférico só para quando acerta uma parede em cheio. Uma pancada muito forte que acaba quebrando os vidros do teleférico. Todos estão caídos no chão, até que Yeon se levanta e chama a atenção de todos para algo. E no vidro está um infectado assustador, que começa a se desmanchar para entrar dentro do teleférico. E o Han já pergunta que droga é aquela. E assim que o monstro começa a entrar, todos saem correndo para o fundo do teleférico. E o monstro que tinha se desmanchado para passar pelo vidro agora está se formando novamente para atacar eles. Todos começam a chutar o vidro com todas as forças que eles têm. Até que nessa hora o Han quebra o vidro. E nessa hora é perna para quem tem. Um sai tropeçando no outro e o monstro vem atacar eles. E todos saem correndo. O Lee olha para trás e vê o monstro saindo do teleférico. Aí é um correndo até que de repente a Yeon tropeça e cai. O Lee na mesma hora que vê aquilo corre em direção a ela e a agarra pelo braço. E a puxa dali mesmo para sair correndo dali. E o monstro vem a todo vapor. Já correndo nas escadas está o Han e os outros logo atrás. Até que o Han se vira e vê que a saída está cheia de infectados. Os outros que estão vindo bem atrás ele manda parar, para que eles não entrem ali naquele lugar cheio de infectados. Nas escadas estão o Lee e a Yeon, descendo as escadas até que a Yeon pede para ele esperar um pouco, pois ela tinha machucado a perna dela, e o Lee começa a se desculpar achando que era culpa dele. E ela diz que foi quando ela caiu no teleférico. Ele não precisa se preocupar com aquilo e agradece por ele ter ajudado ela. Até que ele se surpreende com um grito. E nessa hora o Kim está subindo as escadas correndo, e o Han está logo atrás dele, dizendo para ele calar a boca. O Lee pergunta por que eles estão voltando. O Han diz que não dá para eles ir para o térreo, pois tem infectados até no teto, e o outro só passa confirmando. Eles então sobem as escadas e chegam a uma sala aparentemente livre de infectados. O monstro que estava atrás deles vê um rastro que a Yeon deixou quando ela se machucou, e o monstro então já começa a seguir o rastro. Na sala está todo mundo reunido, e a Hannah está chorando, dizendo que ela não consegue ligar para a professora, e que está com medo. E o garoto que está no celular diz que na internet está todo mundo falando desses monstros. O Han manda ele ligar para o 190, pois no celular dele ninguém está
atendendo. Até que o garoto se vira e manda ele calar a boca, pois tudo ali já era. Olhando para a rua, o Lee nesse momento está conversando com a mãe dele no celular e diz que não consegue sair porque ele está preso no segundo andar do teleférico. A mãe dele diz que ela e o pai dele acabaram de sair, para ele ficar ali naquele lugar e não sair. A Hong Mi nesse momento está limpando a ferida da Yeon e manda ela aguentar firme. E o Kim vai até o Lee e pergunta se ele não tem uma moeda. E depois disso o Kim vai até uma máquina de bebidas e pergunta se o Lee quer alguma coisa. Ele diz que não e pergunta se o Kim está bem. E nessa hora põe as mãos nas orelhas e diz que não está nada bem. Ele não deveria ter vindo nessa excursão. Era pra ele estar de boa em casa assistindo live. E o Lee está pensando que o que ele fez foi loucura, pois podia ter acabado bem mal, mas mesmo assim ele conseguiu ajudar Yeon e ela até agradeceu ele. Após isso ele se dá conta de um rastro que a Yeon deixou no chão. Ele olhando para o chão começa a seguir o rastro que ficou, até que dá de cara com o monstro, que o seguiu até o rastro daquele lugar. O monstro já lançou um ataque na direção do Lee, e todos já se surpreende com aquilo, porque o Lee conseguiu se esquivar para o lado. Todos nessa hora já saem correndo a todo vapor. Alguns ainda param e olham para o monstro, tentando entender a situação, e depois voltam a correr. Todos estão correndo para uma porta no fundo da sala, enquanto a criatura continua perseguindo eles. A Yeon nessa hora olha para o monstro e vê que ele está bem próximo dela. O Kim, no entanto, foi o primeiro a alcançar a porta, e nessa hora ele tenta fechar a porta. O Hank está vindo correndo logo atrás e fica furioso, dando uma porrada na porta. Nessa hora ele xinga o Kim e vai atrás dele e o agarra, e diz que ele tá querendo mesmo virar lanche do monstro, porque ele tentou fechar a porta quando eles estavam quase chegando, até que o outro garoto chama a atenção deles pela algo. Eles voltam para o mesmo teleférico que tinha acertado a parede. Ele diz que cada andar está conectado com a entrada e a saída, ou seja, eles só deram uma volta completa. Nessa hora a Hannah está subindo as escadas ofegante, e eles perguntam se ela está bem, porém o Han repara que ela subiu sozinha e pergunta onde está as outras. E a Yeon nesse momento está ofegante porque o monstro está uma parede atrás dela, procurando ela, e a Hong Mi está ao lado dela e a chama e pergunta se ela está bem. Ela diz que sim, pergunta como a Hong Mi está, e a Hong Mi diz que está bem. Porém a Yeon pergunta o que elas vão fazer agora, porque ela acha que todos já escaparam. A Hong Mi diz que elas só estão a alguns passos da porta, e a Yeon pergunta se elas agora deveriam ficar paradas ali. A Hong Mi diz que o monstro provavelmente não consegue ver elas, e elas só precisam ficar escondidas ali até o monstro ir embora. A Yeon concorda e põe a mão na boca. Porém, mesmo que elas fiquem quietas, a perna de Yeon está machucada, e o monstro com isso pode parejar ela. O Han e os outros garotos estão voltando para ajudar elas, até que eles veem a Yeon e a Hong Mi atrás da parede. E o Lee se surpreende porque nessa hora o monstro está extremamente próximo da Yeon, tão próximo que a Yeon até vê o reflexo dele na janela. E o monstro nessa hora já parte para o ataque, e a Yeon continua ali parada assustada, até que o Lee sai correndo na porta gritando para o monstro parar. Passa correndo por ele, o que chama a atenção do monstro, e na mesma hora já lança um ataque na direção dele. E o Lee continua correndo gritando, e a Yeon só olha aquilo com a cara de surpresa. Enquanto o Lee continua subindo as escadas correndo, ele olha para trás e vê que o monstro está vindo a toda velocidade atrás dele, até que ele sai na sala do teleférico de novo. E na hora que ele vira para trás e fecha a porta, ele vê que o monstro já não estava seguindo ele. E nessa hora ele resolve descer as escadas para voltar para aquela sala, pensando que o que ele fez foi uma loucura total. Chegando na sala, ele entra correndo gritando galera, até que ele não vê ninguém e se surpreende. Olhando mais atento, ele vê que tem uma janela quebrada que dá direto para a rua. E quando ele se aproxima mais da janela, ele vê todos seus colegas indo embora e deixando ele para trás. Até que a Yeon olha para trás e o vê ali na janela. E ela simplesmente o larga para trás. O Han estende a mão para ela. E ela pula e vai atrás dele, indo embora daquele lugar, e deixa o Lee ali abandonado. Enquanto o Lee olha aquilo tudo acontecendo na janela do prédio. E após isso, o Lee já se desespera e vai correndo em direção àquela janela quebrada, para também sair daquele lugar. Porém, chegando lá, ele vê que já não tem como passar, pois os monstros estão bloqueando o caminho. E ele apenas olha aquilo completamente surpreso, se perguntando o que ele faz agora e por que ele foi abandonado. Até que ele puxa o celular do bolso e começa a mandar mensagem no grupo, em completo desespero, falando que ainda está no prédio. Até que nessa hora ele tenta ligar para um de seus colegas. Enquanto o telefone está tocando, o celular dele emite um alerta de desastre, que assusta o Lee. E pouco após isso começa a haver um barulho de bip vindo do banheiro, e na mesma hora chama a atenção do Lee, que mesmo suando frio, vai em direção ao banheiro, e com muito medo abre a porta ali. E quando ele chega no banheiro, ele começa a ouvir alguém sussurrando atrás da porta, dizendo que não é corajoso igual aos outros, e atrás dessa mesma porta está o Kim, se lamentando dizendo que não foi capaz de pular, igual aos outros, em completo desespero pensando que talvez a hora dele já vai chegar. E então o Lee já chama ele pelo nome dele, que assusta ele na mesma hora, e começa a bater na porta para que ele abra. O Kim ainda com medo pergunta se realmente é o Lee, até que ele começa a abrir a porta do banheiro, e vê que o Lee está chorando. E o Lee pergunta para ele se ele também foi abandonado ali. Ele responde xingando o Lee que ele não foi abandonado. Foi ele quem abandonou ele, porque eles estavam irritando ele, tá ligado? E o Lee diz que de qualquer forma está feliz de ver ele. Após isso, o Lee e o Kim saem do banheiro, olhando para a porta, para ver se o monstro não está por ali. E o Lee, após confirmar que não tem nada, diz para o Kim que abaixo está limpo. E então o Kim pergunta para ele se não seria mais fácil se ele simplesmente trancasse a porta. Porém o Lee retruca perguntando se tem algum outro caminho, e diz que a saída é por ali. E o Kim, se cagando de medo, diz que eles deviam trancar aquela porta, pois acha que o monstro vai voltar. Porém o Lee apenas dá as costas para ele, e vai até aquela janela quebrada. E o Kim na mesma hora vem atrás dele, e pergunta o que aconteceu com a janela. E o Lee diz que eles quebraram para escapar dali, e diz que viu eles indo embora, correndo por cima daquela passarela. E aí ele se lembra do rosto da Yeon olhando para ele. O Kim então diz que eles estão malucos por terem pulado daquela altura.
dizendo que eles abandonaram ele, como se eles nem existissem, e diz que eles sequer podem chamar eles de amigo, dizendo que não dá nem pra sair por ali, por causa de todos aqueles monstros se reunindo. No entanto, Lee se vira para o Kim e pergunta por que o Kim não foi com ele, e rindo dele diz que ele não conseguiu pular porque estava com medo, e o Kim apenas tenta negar, dizendo que não foi isso. Passado mais algum tempo, estão os dois sentados no chão. Kim, em desespero, pergunta por quanto tempo eles ainda vão ter que ficar naquele jeito, e pergunta se o Lee não está com fome, e o Lee diz que um pouco. Lee nessa hora está tentando ligar para o 190, porém ele está sem conexão, e não consegue ligar para ninguém. E o Kim pergunta para ele se ele está ligando para o 190. Ele diz que ele não precisa se preocupar, pois a mãe e o pai dele já estão vindo. O Kim, xingando, diz que os pais dele, ali ou não, a situação deles não vai melhorar. Porém, nessa hora a mãe dele manda um vídeo para ele, dizendo para ele não sair. Abrindo o vídeo está o presidente, declarando Seoul, a área que eles estão, como uma zona especial de desastre. Seoul é uma cidade próxima, onde as células do vírus desconhecido apareceu. O governo declarou que essas áreas são de emergência especial de desastre, e as autoridades de saúde estão entendendo a situação rapidamente, através do envio de forças militares para as estradas e prédios ao redor das áreas afetadas. Depois de 40 anos, os grupos políticos estão prevendo colocar lei marcial, dada a emergência da situação. E o Kim nessa hora apenas põe as mãos nas orelhas, em completo desespero por estar naquele lugar. Até que ele, olhando para a janela, está vendo luzes. Lá fora estão passando os caminhões do corpo de bombeiro. E o Lee se pergunta se houve um incêndio por ali, e se levanta. E o Kim diz para ele que os bombeiros não estão vindo salvar ele, e diz que se ele pudesse botava fogo naquele lugar, que na mesma hora chama a atenção do Lee, e na mesma hora se levanta, e o Kim pergunta onde ele está indo, e o Lee diz que está caçando uma lata de lixo, e diz que acha que ele tem uma boa ideia, e que vai tentar algo, e o Kim pergunta o que ele está falando, e o Lee diz que vai botar fogo, que deixa o Kim surpreso. Olhando ao redor da sala, ele diz que tem uma lata de lixo em algum lugar ali, até que o Lee encontra aquela lata de lixo, e vai até ela, e pergunta se não tem nenhum isqueiro por ali, e o Kim apenas diz que ele está ficando maluco. Então o Lee começa a revirar a lixeira, procurando um isqueiro para pôr fogo ali, até que ele olha para o lado, e vê outra lata de lixo, e vai até ela, e diz para o Kim que está surtando, e se ocorrer um incêndio ali, os bombeiros definitivamente virão até aquele lugar. Até que nessa hora algo chama a atenção do Kim, que olha para o lado, e o Lee nessa hora finalmente encontra um isqueiro, e vai até a direção do Kim, que está olhando algo atentamente, até que o Kim se vira com uma cara de pavor no rosto, respirando pesado, e o Lee pergunta o que está acontecendo, até que o Lee nessa hora também olha para o lado, e lá está ele novamente, o amiguinho deles voltou para brincar. Em algumas áreas de Seoul onde as células desconhecidas apareceram, o governo e as outras autoridades de saúde estão tentando controlar a situação, e segundo alguns vídeos filmados por cidadãos isolados, as ruas de Seoul estão absurdamente horríveis, e nessa hora no carro está a mãe do Lee, e diz para o pai do Lee que a situação está pior do que eles imaginavam, e mostra que eles estão tentando entrar em Seoul, até que eles tentam ligar novamente para o Lee, só que não conseguem, e o telefone do Lee está tocando no bolso dele, porém eles estão tão surpresos com o monstro que ele nem percebe. O Lee então diz que acha que o monstro não vai entrar ali, e o Kim diz que se assustou porque o monstro apareceu do nada. O Lee então olha para o monstro e pergunta para o Kim se o monstro não está ficando maior, e olhando para o monstro, diz que aquele negócio que parece um ovo de sapo é estranho. O Kim grita dizendo que é nojento, e se vira como se estivesse com enjoo, por achar aquilo nojento, e diz que está bem. E na mesma hora pergunta para o Lee se ele realmente vai começar um incêndio para chamar os bombeiros, e manda ele fazer alguma coisa. O Lee então olha para o isqueiro na mão dele, e com uma cara séria olhando para o Kim, pergunta se ele acha que aquilo vai dar certo. Até que após isso o Lee sobe correndo para o térreo, onde o teleférico tinha batido, e olha ali para onde era o acesso do teleférico. Enquanto o Kim está lá embaixo vigiando o monstro, para dar um sinal para ele caso o monstro comece a subir, um pouco antes daquilo acontecer, está os dois conversando. O Lee está dizendo para o Kim que eles não podem começar um incêndio ali embaixo, porque eles vão acabar sendo sufocados pela fumaça, e que também tem uns alarmes de incêndio, para apagar o fogo. Ele então diz para o Kim que é melhor fazer aquilo no terceiro andar. Nessa hora mostra uma planta do local, que eles estão. Atualmente eles estão no segundo andar, e o monstro está na porta que seria a entrada do teleférico, e eles estão do lado da saída. E o plano é o seguinte, enquanto um distrai o monstro, o outro coloca fogo no terceiro andar, para chamar a atenção dos bombeiros. E como o teleférico está fora do trilho, a fumaça e o fogo vão se espalhar. E o Kim pergunta quem vai subir para colocar o fogo, olhando para o Lee com uma cara de assustado. E após isso está o Kim na sala vigiando o monstro, dizendo que já que a ideia era do Lee, ele tinha que ir lá fazer. E diz que ele também está em uma situação perigosa, já que ele está ali com o monstro. Já no andar de cima está o Lee tentando riscar o isqueiro, só que o isqueiro não quer pegar de forma alguma. E preocupado, o Lee fica de olho na entrada para ver se o monstro não está subindo, até que ele finalmente consegue pôr fogo no papel. Feliz que funcionou, ele agora vai pôr fogo na sacola. Porém algo chama a atenção dele de cima do teleférico. Um dos amiguinhos dele veio brincar com ele. Ele já sai correndo em completo desespero daquela criatura. Só que enquanto ele está correndo, o monstro está vindo bem rápido. Até que ele joga aquela sacola que ele tinha acabado de pôr fogo no monstro e continua correndo. E nessa hora ele dá uma olhada para trás. E para a surpresa dele, o monstro continua ali parado, dando um tipo de grito. Ele então para e olha atentamente para o monstro e vê que aquele monstro está queimando por completo. E ele apenas continua olhando para ele sem entender nada. Nessa hora o telefone do Lee começa a tocar e ele atende. E é o Kim. Ele diz para o Lee que o monstro está morrendo para o fogo. Porém, sem nem prestar atenção, o Kim grita para ele descer logo. E o Lee pergunta por quê. E o Kim diz que o monstro sumiu e diz que acha que ele subiu para o terceiro andar. O Lee nessa mesma hora já olha para trás em direção à entrada e vê que não tem nada ali. E diz para o Kim que acha que ele agora não consegue sair do terceiro andar. E o Kim pergunta por quê. E ele diz que quando estava acendendo fogo, o monstro tentou atacar ele. E ele jogou a sacola pegando fogo no monstro.
e por conta disso a entrada por onde ele veio está bloqueada, e não tem como ele voltar agora. Enquanto ele está conversando no telefone, ele olha para trás novamente, e ali na entrada do terceiro andar está o monstro, e ele já faz uma cara de completo desespero, olhando para o monstro e olhando para trás dele, que já está em chama. Ele arranca a blusa de frio que ele está usando, e o monstro continua avançando ali, para entrar no terceiro andar. O Lee então nessa hora coloca a blusa de frio dele no fogo, e põe fogo na blusa. O monstro então já parte para ataque na direção dele, e ele já por reflexo tenta atacar o monstro, e sai correndo para a pista de embarque do teleférico. O monstro continua indo ali, na direção dele, e ele só fica balançando a blusa em total desespero. Começa a raciocinar que o fogo consegue acabar com aqueles monstros, e pensa que ele não tem que fazer mais nada, além de queimar o monstro até virar em cinza. E já lança a blusa de frio dele, que está pegando fogo na direção do monstro. Só que vem um vento forte, e tira a blusa de frio que está pegando fogo na direção do monstro. E o Lee nessa hora já fica com uma cara de desespero. O monstro na mesma hora volta e avança na direção dele, e parte para o ataque. O Lee então não tendo o que fazer, apenas coloca as mãos na frente do corpo. Nessa hora passa uma bolinha de papel pegando fogo, e acerta nas costas do monstro. E lá atrás está o Kim, que arremessou aquela bolinha, e agora joga uma sacola pegando fogo também. Pergunta por que o Lee está ali parado igual bobo, e manda ele sair correndo dali. E o Lee já sai correndo em direção ao Kim, passando pelo monstro. E os dois já descem correndo essa escada para escapar do monstro. Se vocês quiserem a continuação, deixem bastante like e comentários para trazer a continuação.